já perceberam isso e agora eles estão fazendo barulho, né? Pirraça, é pirraça que fala. É. Mas já deu sinal que vai continuar, né? Não, O que eu vi que vai aqui foi o subir, né? seguinte. Vou aproveitar que já tá gravando. Se alguém for chegando depois o que perder, bota na. Vê depois na gravação lá no YouTube. Observa só esse gráfico aqui. Essa marcação aqui, ela já tá feita no meu gráfico desde do dia 23, se eu não me engano, do mês Uhum. passado. Eu identifiquei que o Bitcoin ele estava formando essa cunha aqui. Quando ele tocou aqui e rejeitou no dia 29 de maio, eu falei, coisa linda, agora ele vai tocar lá embaixo de novo para retestar. Eu não esperava que fosse. E o mais curioso nisso tudo foi que ontem, tecnicamente, era para ele ter rasgado isso daqui para baixo, tendo em vista a amplitude da notícia, né? Pois E é. ele respeitou justamente a aresta inferior da cunha, olha. O Bitcoin foi exatamente lá e voltou. Ó, ele tocou na aresta inferior e fechou o dia de ontem dentro da cunha ainda, né? Então, isso aqui abre muita possibilidade ainda. É claro, algumas altcoins perderam o padrão de alta que estavam fazendo. A Sui foi uma delas, ó. A Sui estava fazendo cunha também, mas a Sui não conseguiu fazer a mesma coisa que o Bitcoin, ó. A Sui estava já espremida nas últimas na cunha. Aí teve essa notícia da Binance, por ser um ativo mais fraco, ela não sustentou. A Ela Lido quase não mexeu, né, cara? Nossa. Cara, a Lido tá muito forte. A Lido, ela Eu, tá muito eu tinha forte. comprado ela a 2,29 e já Ó, voltou. já, não, e ela fez, ela além de praticamente ignorar essa questão da Binance ontem, ela ainda engolfou todas as velas dos dias anteriores, olha, no dia de hoje. Olha que Uhum. bizarro. Pá, deixa eu ver aqui que alguém pediu para entrar. Ó, a Garlan. E aí, a Garlan? Entrou? Acho que não entrou, não. Não apareceu aqui, não. Ué. Tá, porra, deixa eu botar aqui no grupo. Agora entrou. Entrou. E aí, Garlan, beleza, irmão? E aí, beleza? Tudo bem? Tudo certo. Cara, tô falando aqui com o Bruno. A Lido, ela praticamente ignorou a queda de ontem, né? Ela chegou a cair, mas ela retraiu. Ontem mesmo, ó, ela chegou a bater. Olha que bizarro. A Lido, ela chegou a descer 8% ontem, retraiu e fechou o dia numa queda de menos de 3%. Porra, para um ativo como a Lido, super volátil, isso daqui, dá para considerar que ela ignorou a queda de ontem. Como se não bastasse, hoje ela está engolfando todas as velas do dia anterior, fazendo pivô de alta. Não vou enganar vocês, não, cara. A Lido ela tem uma chance de explodir nos próximos dias e bater essa máxima histórica dela aqui, ó. Não tá distante, não. Ela tá 2,38. A máxima dela é 3,32. Não precisa de muito mais do que um mês para ela conseguir bater o topo histórico dela, não. Eu falei que isso ia acontecer com a Lido quando ela teve esse falso rompimento para baixo aqui, ó. No dia 10 de maio, ela rompeu e no dia seguinte ela voltou. Eu falei, quando isso acontece, meu irmão, fica bonito, porque ela ganha força para romper para cima, né? E não deu outro. Olha a força que ela tá. Ela tá subindo 8% hoje. Quem não tá bem das pernas é a Matic, cara. A Polygon não tá legal, não. Será porque o nome dela tá incluso lá no processo? Certeza. Com certeza. E a Lido não tá, né? Não tá. É. E a chance para essa, uma coisa que justifica bastante essa alta da Lido hoje muita gente deve ter saído da Matic para ir para Lido, tá? Muita gente. Normalmente quando você vê esse tipo de movimentação, você vê moedas assim com capitalização, mais ou menos o projeto meio que parecido. É bem comum você trocar um pelo outro. É bem comum trocar um pelo outro. A Lido, ela teve uma alta muito absurda hoje. Ela tá fazendo 8%. Ó, que bizarro.
Enquanto a Matic, o mercado todo subindo. Ó, eu só tenho a TRX e a Matic negativa aqui nessa minha listinha. O resto tá tudo subindo, ó. E a NJ, que eu falei, também já tá devolvendo a baixa dela. Só que a NJ, ela tem um porém aqui, tá? Ela chegou a fazer esse rompimento aqui, ela fez pivô de alta, só que ela agora tá com risco de fazer um ombro cabeça a ombro aqui, ó. Então ela pode entregar mais queda, ó. INJ, ó, ombro. Aí ela tava fazendo pivô de alta aqui para continuar subindo, só que não, como teve essa situação da Binance ontem, ela segurou justamente na resistência aqui, que abre precedente para ela fazer um ombro cabeça a ombro e cair mais, tá? Mas a INJ ela tá muito forte também, então pode ser que ela nem faça esse ombro cabeça a ombro. Não vale a pena comprar agora, tá? Sendo muito sincero com vocês. É esperar ela descaracterizar esse ombro cabeça a ombro aqui. Ela, por exemplo, superar essa aqui a faixa dos 8,20 de novo, aí beleza. Mas enquanto ela tiver nessa possibilidade de bater aqui em 1,80 e retrair, abre essa possibilidade dela fazer ombro, cabeça a ombro. Aí você pega essa projeção aqui, ó. 7,80, né? 7,80 é onde ela provavelmente vai bater e vai fazer esse ombro, cabeça a ombro. Aí qual é a projeção? A projeção é o tamanho da cabeça. Você bota ela para baixo assim, ó. Pode levar ela para casa dos 5,70 de novo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. E se ela for para 5,70, se ela for aqui, olha, para casa dos 6,20, aí é pior ainda, porque ela vai fazer um ombro, cabeça, ombro maior ainda, ó. Ombro, cabeça e ombro. Como ela subiu muito, se a gente pegar o gráfico semanal dela aqui, ó, ela tá fazendo uma alta muito absurda, apesar dela ter feito esse rompimento. Eu não acredito que ela vai fazer isso não, tá? Mas olha só, no gráfico semanal dela, ela tá numa alta até aqui a casa dos... Até a casa dos 5,52, a gente pode considerar isso daqui ainda tendência de alta. Ela só perderia essa tendência de alta se ela perdesse esse fundo que ela formou aqui na casa dos 5,52, 5,55, mais ou menos. Porém, eu não acredito muito não, porque ela fez esse rompimento aqui dessa bandeira e ela até no semanal tá segurando legal. Então, vamos aguardar. Mas eu não entraria agora não, tendo em vista desses padrões aí que podem estar se formando nela. Ela chegou a fazer uma alta, mas a Binance cagou tudo, né? A Binance, o único que se deu, a moeda que se deu melhor nessa situação da Binance até agora foi Lido e o próprio Bitcoin. E o Bitcoin já devolveu a baixa toda de ontem. E a Lido já não só devolveu, como já está fazendo uma alta absurda contra o dia de ontem. Está no melhor preço dos últimos 7 dias. A GIX também segurando bem, ó. Gráfico diário. Tá segurando bem. Só que a GIX, o ideal é ela romper essa região dos 33 centavos aqui. Enquanto ela estiver perambulando por aqui, não tá muito legal ainda. O que mais que eu vi aqui? Hashflow tá esquisita também, tá batendo numa resistência. Se ela voltar, ó, ela tá aqui, ó, agora tá no trotão voluminho nela. Se ela até às 9 da noite, né? Mais uma hora, se a próxima vela de 1 hora, agora às 8, de 8 às 9, ela conseguir voltar para cá, para dentro, ficaria melhor, porque aí caracterizaria um falso rompimento aqui, que a gente vai ver muito, tá? Esse tipo de falso rompimento aqui, no dia de hoje, por ter sido essa baixa ocasionada pela BNB, por essa questão da Binance, você vai ver muito falso rompimento. Bitcoin, por exemplo, ele não chegou nem a fazer falso rompimento na cunha. Mas se tivesse rompido para baixo aquela cunha que ele fez ontem, hoje ele estaria fazendo um falso rompimento. Porque não só nesse exato momento ela está devolvendo toda a baixa de ontem, como ela está engolfando a vela anterior. Ou seja, o Bitcoin vai fechar o dia subindo mais do que ele desceu ontem. Então isso abre, inclusive, uma boa oportunidade para o Bitcoin romper essa cunha aqui e buscar o próximo alvo dele na casa dos 31 mil dólares, que é esse topo aqui, ó. O alvo do Bitcoin ficaria aqui mais ou menos.
Ó, se a gente pegar uma extensão de Fibonacci, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, uma extensãozinha de Fibonacci até esse topo aqui, ó. Ali bateria mais ou menos na 70... É uma região de Fibonacci. Próximo alvo do Bitcoin seria aqui, na casa dos 31 mil dólares, caso ele faça esse rompimento dessa cunha aqui. Alvo de longo prazo, casa dos 40 mil dólares, porque aí a gente projeta o mastro da cunha, ó. Provavelmente, deixa eu ver aqui. Nada, 40 mil, nada, vai bater. O alvo de longo prazo seria a máxima histórica dela, na casa dos 66, 69. Então o Bitcoin tem tudo para continuar nessa tendência de alta que ele está. Acho que é mais que a gente não viu ainda. Árbitro. O rompimento da cunha aí é na faixa dos 28? Então, o primeiro alvo, quando ela fizer esse rompimento, está na casa dos 28. Se ultrapassar os 28, provavelmente ela vai romper essa cunha aqui. Chegando aqui mais ou menos em 28.600, principalmente se ela fizer um rompimento amanhã ou depois. Opa, entrou. Provavelmente, se a gente ver esse rompimento aqui, ó, fazendo pivô de alta em cima desse topo que ela fez aqui na casa dos 28.400, aí ficaria lindo, porque ela vai ser um rompimento fazendo pivô de alta, abriria a brecha para ela buscar o alvo de 31 mil dólares. Se o Bitcoin buscar esse alvo de 31 mil dólares, a gente vai ver muita altcoin aí. Lido, por exemplo, certeza que vai decolar, vai levantar voo. A Lido tá muito forte, ela rompeu recentemente uma cunha. Ó, rompeu essa cunha aqui recentemente. A gente pode até dar uma esticada, né? Ó, fazendo topos e fundos ascendentes, a Lido tá bem saudável, apesar dela tá começando a querer fazer um padrão de baixa, tá? Mas ainda tem água para rolar aqui, ó. Isso aqui é padrão de baixa. Ó, mas não seria uma correção tão expressiva. Isso aqui é uma cunha ascendente. É o contrário da cunha descendente, só que ela ainda está no início. Então a Lido ela ainda pode se espremer aqui. Se você ver ela chegar mais ou menos na metade dessa cunha projetada e ela ainda estiver se espremendo aqui dentro, aí tem que começar a ligar o sinalzinho de alerta, porque ela pode romper para baixo e buscar o... E aí, Rafa, beleza, irmão? E buscar o próximo alvo dela aqui embaixo, ó. Eu falo, eu boto, aperto para entrar, só que entra alguns segundos depois, aí eu fico falando só assim, com a Garlan acontece a mesma coisa. Boa noite, galera. E aí, Rafa, beleza, irmão? Beleza, chegando agora, viu? Ah, então, mas a gente começou agora também, que ontem passou um caminhão de grande aqui, levou os fios todos aqui do poste de frente. Aí o pessoal da internet deu uma engatilhada e voltou para consertar hoje, mas parece que agora tá firme. E a tua filha, tá bem, ô Rafa? Passei com ela no médico agora e pedi alguns exames, né, para tá vendo. Tem problema de rinite alérgica, asma. Ah, sei, eu também tive, quando era menor, era bizarro isso. Um pouco prolongado o processo, mas tá legal, né, tá tranquilo. Então tá certo. Aí, galera, o seguinte, Lido, tá com muita força. Se ela romper essa cunha aqui para cima, melhor ainda. Ela vai continuar levantando o voo. A Lido, a projeção dela é a máxima histórica dela de 3,33, tá? Só que existe sim essa possibilidade da Lido se espremer dentro dessa cunha ascendente aqui até ela romper para baixo. Buscar mais ou menos projeção. Ops. Vamos ver a projeção desse mastro aqui. Ó, dependendo de onde ela romper, ela pode vir fazer fundo duplo aqui, ó. Nessa região. Caso ela faça esse rompimento para baixo. Mas eu não acredito, não. Sinceramente, o contexto do mercado não está muito favorável para isso, não. Tem só que ficar de olho. Por exemplo, se tem alguém fazendo trade na Lido, aqui é a hora de sair dela. Porque você está saindo na aresta superior da cunha, ó.
Ó, aqui aproximadamente em 2,45, né? Quem saiu aqui saiu bem, né? Mas ela ainda pode se espremer e atingir um topo ainda um pouco mais alto que esse topo aqui, tá? Porque a Lido ela tá bem forte. Na verdade, não seria nem o ideal sair dela agora pelo esse engolfo que ela tá fazendo aqui, ó. Ela engolfou a vela de ontem, engolfou a vela, ela tá fazendo a máxima dela. Ó, o Ellison aí. Ó, a Lido, cara, ela tá fazendo a máxima dos últimos. Da última semana, ela tá superando, ó, no candle semanal dela. Ó, ela já tá fazendo a máxima das últimas 3 semanas. Então ela tá bem saudável e bem forte ainda. Por isso que eu acredito que ela não vai romper essa cunha que ela tá se formando para baixo. Mas se tiver alguém fazendo um tradezinho nela, vale a pena tentar arriscar sair ali para pegar um pouco mais embaixo. Mas eu não acredito não, ela tá muito forte, ó. Apesar desse volume, isso aqui, ó, é perigoso também. Olha o volume no gráfico semanal dela. Ela tá subindo, isso aqui é divergência no volume, tá, galera? Ó. Volume caindo, preço subindo. Então ela pode vir, até porque ela não fez ainda um fundo, ó. Ela fez ela tá subindo já ela já tá subindo desde o dia 8 de maio, né? Então tem 1, 3, 4, já é a 5ª semana que a Lido tá subindo, então ela precisa fazer uma correçãozinha. Tá na hora dela fazer uma correçãozinha já. Então, não sei se ela vai fazer essa correção de imediato, pode ser que ela suba um pouco mais ainda, tendo em vista de que não tem nenhuma região de resistência. Acho que a próxima resistência dela seria aqui na casa de 2,56, onde ela fez esse topo no semanal aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Até porque se ela romper isso aqui, ela vai pegar a máxima histórica dela, né? Mas ela precisaria fazer um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Ó, ela fez esse fundo aqui, ela precisa fazer um novo fundo para poder, uma correção para ela poder continuar subindo, principalmente pelo fato do volume estar caindo no semanal. Tá, no gráfico diário, vamos ver como é que tá aqui. No gráfico diário ela tá com pouco volume na real, né? Então, sempre ficar de olho, né? Ela fez esse rompimento aqui. Eu, particularmente, eu tenho Lido e a posição que eu tenho na Lido é para médio e longo prazo, então eu não vou me desfazer agora. Mas se eu tivesse em alguma posição de trade nela, de swing trade ou de day trade, eu sairia dela, porque ela tá com o volume começando a cair. Não sairia amanhã, tá? Não sairia agora, porque ela tá engolfando aqui, ela pode trazer, principalmente fazendo esse padrão aqui, né? Apesar dela ter aqui feito parecido, né? Ela trouxe, então ela pode replicar essa alta aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Ela pode fazer mais uns 2 dias de correção, fazer uma onda 4 com aquela proporção ali. Ela pode vir buscar aqui a casa de 2,60, 2,50 e pouco. Então eu daria uma seguradinha, principalmente amanhã. Tá? Ela tá fazendo um engolfo aqui. Polygon que tá fraca, cara. Polygon tá bem complicada, mas foi o que eu tava falando com o Bruno. A Polygon, muita gente, ela foi citada na questão da Binance, né? Então ela provavelmente tá, a galera tá saindo da Polygon e indo para Lido, tá? Fala aí, Rafa. Só um segundinho, Caio, peraí. A Gix também tá interessante, ó. Deixa eu ver aqui o que é mais. Vamos dar uma olhadinha na BSC Station. Fala. Eu me esqueci, esse RSI que você está usando é RSI o quê? Esse aqui é o comum. Esse aqui que eu tô usando é o comum. O RSI Levels, que é esse aqui, ele é um RSI que você projeta onde ele vai entrar em sobrevenda, entendeu? Tipo aqui, por exemplo, a gente está no gráfico diário. Ele está na GIX. A GIX entraria em sobrevenda no gráfico diário
na casa de 19 centavos e entraria em sobrecompra na casa de 41 centavos. Esse RSI Levels ele serve para você projetar e você ter noção de quanto mais extremo ele vai ficando conforme as cores dessas linhas aqui. Mas assim, para o dia a dia eu uso o normal, até porque esse RSI Levels ele polui muito o gráfico, né? Eu não estou conseguindo adicionar aqui, cara, novamente. O qual? O Levels ou o normal? O normal? O normal você bota aqui, ó. É estocástico, né? Não, eu uso esse aqui, ó. Cadê? Peraí. Você vai botar aqui, ó. RSI. Índice de força relativa, ó. É o primeiro aqui. Quando você escreve RSI. Eu não gosto muito de usar o estocástico, não. Mas também é bom, dá no mesmo no final das contas. Aí tá aparecendo aqui um negócio, uma página aqui, tipo, para comprar alguma coisa. Então, bota em. Quando você colocar indicadores, coloca em sinais técnicos. E aí você digita RSI. Aí ele vai aparecer os favoritos ali. Técnicos, tá certo, tá. Aí vai estar índice de força relativa. Índice de força relativa. Mesmo assim, tá pedindo para comprar aqui o negócio. Para comprar? Rafa, olha se você já não tem 4 indicadores, acho que você só permite 4. É verdade, Rafa. Peraí. Você está usando média móvel solta? Eu coloquei um indicador que você consegue colocar 3 médias móveis usando um indicador só. Eu coloquei lá no grupo, inclusive. Esse aqui, ó. Inclusive, eu não sei nem por que minhas médias móveis não estão aparecendo. Ó, combo EMAS. Nenhum tipo de indicador aqui. Tem um negócio aqui embaixo, aqui, só que eu não cheguei a adicionar isso aqui. Ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que segurou o Bitcoin também foi essa média de 200 períodos aqui, ó. Base da cunha. E o Bitcoin já está engolfando essa Já no tá diário. engolfando, tá engolfando. De É o que eu tava falando com o Bruno no início. O curioso foi que o Bitcoin ele respeitou rigorosamente a aresta inferior da cunha que ele tá formando e a média de 200 períodos ontem, né? Ah, sim. Deixa eu pegar aqui agora, deixa eu ver se está certo aqui. Ah, deu certo. Essa linha amarela, para tirar essa linha amarela, clica, deixa eu ver aqui. Então, isso daqui são o que? A linha amarela? A linha amarela é o que eu uso para marcar. É aqui do lado, ó. Quando eu tô explicando, eu aperto é um pincel. Aí eu que faço essas marcações aqui, tá vendo? No gráfico. Na verdade é no RSI. No RSI você configura da maneira como você prefere. Você vem aqui nessa engrenagenzinha que tem embaixo, em cima dele, aí você coloca aqui estilo, aí você coloca... porque tem uns que vem com a média, né? Eu uso sem a média. Pessoal, eu estou usando só o RSI mesmo. Qual o outro legal para estar usando, Caio? Então, eu uso naturalmente RSI, volume, que já é o que vem naturalmente no TradingView, e as médias móveis. Eu uso uma de 200, uma de 20 e uma de 8 períodos. Volume, né? São basicamente esses indicadores que eu uso naturalmente. Claro que quando eu vou fazer algumas análises mais específicas, às vezes eu coloco outros indicadores, mas o meu de praxe são esses aqui. Eu uso 3 médias móveis, RSI e volume. Tá, é que não entrou aqui o volume, não. Aí, tipo, quando eu quero ver onde mais ou menos vai entrar em sobrevenda ou em sobrecompra, eu uso RSI Levels. Só que aqui, ó. Aí é isso. Vamos ver. Alguém tem alguma análise aí para sugerir? Vamos dar uma olhadinha na BSC Station. Dá uma olhadinha na BSC Station. Então, a BSC Station, ela chegou a... Não chegou a fazer o ATL dela. Nossa, ontem ela chegou muito próximo do ATL, ó. Chegou, Caio. O ATL dela é 00798. Ela bateu 008. Ó, foi quase que ela renovou o ATL dela. Mas eu lembro que ela deu uma quedinha ontem até 0079. Porque eu tô pelo gráfico da Maxi. Ah, tá da Maxi.
Então, lá no Kate. se ela... Peraí. Vamos ver aqui. Outro gráfico. BSCS. Você olhou por qual? Não, eu vi ontem na Pancake, né? Ela tinha. Então, aqui, ó, na Gate ela chegou a bater isso. Ó, na Gate ela bateu, viu, justamente, por isso que é importante. Olha só, quem ficou esperando pelo gráfico da MACD levou bomba, ó. Olha só o que ela fez, a BSC Station, ela bateu justamente no ATL dela. Lembra que eu falo para vocês que isso é uma estratégia excelente? Principalmente quando ela passa mais de 3, 4 meses longe do ATL, ó. Você vê, ela bateu o ATL dela aqui no dia 25 de dezembro. Ela foi bater de novo só agora. Você normalmente tem muita ordem, ó. Desde que ela bateu o ATL dela, olha quanto ela subiu. Vamos ver aqui. Ó, ontem ela bateu o ATL, hoje ela já estaria fazendo... Para quem deixou a ordem justamente no ATL, já está fazendo 7% de lucro nela. Essa estratégia é infalível. E engraçado que ela segurou até a situação da Binance, né? Ó, bateu certinho na TL dela. Perfeito. A BSC Station, ela bateu... Aqui era uma excelente oportunidade de compra, né? No 007 aqui. Quem pegou, pegou. Agora, se quiser pegar, ainda dá, mas vai estar pegando com 7% do ATL. Só que é aquilo, né? A BSC Station, ela precisa fazer um pivôzinho de alta. Porque tá complicado. Nossa, no dia 15 de maio, olha onde ela foi. Bateu e voltou. Olha que loucura, na Gate. Nossa senhora. Cara, eu vou acumular a BSC Station. Eu tenho uma meta para chegar até 150. Só que eu vou mudar, eu vou mandar ela para 200. Para 200? 200 mil. Aí vira Platinum, né? 150 já vira Platinum, né? 150, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou mudar para 200 e vou esperar a melhor oportunidade dela, tipo, para lucrar, né? Sim. Eu vou esperar. Nossa, se ela fizer esse fundo duplo aqui e entrar em tendência de alto de novo, vai ser lindo. Eu vou esperar ela sair. A BSC Station, eu acho que é o ativo que eu mais fiz preço médio. Eu acho que eu comprei ele em todas essas barras aqui de semanais de queda. Eu estou comprando em tudo também. Só que assim, Caio, qual é o meu pensamento com relação à BSC Station? Eu penso assim, ó. Eu quero... Eu fechando o 200 mil, eu quero deixar 50 mil somente para os lançamentos, para ficar ouro ali nos lançamentos, né? Uhum. É o que eu quero. 150 mil para fazer lucro. Isso aí. Assim, eu quero realizar lucro nela quando o mercado estiver mesmo fervendo, pegando fogo. Quando a coisa estiver lá bombando mesmo, subindo com força. Nossa, ela já chegou a valer 1,20, né? Sim. Que loucura. Cara, olhando para o projeto BSC Station e para o cenário que pode levar ela a sua alta histórica, a sua TH, é possível. Você sabe por quê, Caio? Ela é um projeto de supply que está reduzindo todos os meses, tem queima todos os meses. Uhum. Não tá aquele supply, não é aquele supply gigante. Tem proporção. O que ela está fazendo agora é fechando parceria com praticamente todas as empresas de criptomoedas que estão sendo lançadas dentro da plataforma dela. Ela está fechando parceria praticamente com 100% dessas empresas. E quando começar os lançamentos vir fortemente, o que a galera vai fazer? Vai começar a comprar BSC Station para poder bloquear, para se qualificar ali, seja bronze, ouro, seja o que for, para poder começar a pegar os lançamentos. Para a gente que está posicionado, vai ser legal, por quê? Porque você vai ter a chance de começar a vender ela, tipo, vamos lá, 50 centavos de dólar, ou até mesmo $1 mais, né?
E isso vai fazer um grande acúmulo de criptomoedas na plataforma para poder a galera fazer parte dos lançamentos. Vamos ver se ela faz um pivôzinho de alta aqui e começa a entrar em tendência de alta, né? O problema da BSC Station é esse, ela ainda tem um market cap baixo, né? Então a análise gráfica nela é meio nula nesse ponto, né? Aí a análise fundamentalista acaba tendo mais valor do que a análise gráfica. Inclusive o mini curso que amanhã, se Deus quiser, já está pronto. Já está pronto, na verdade, mas como as aulas ficaram muito pesadas, eu estou tendo que editar. A parte de fundamentalista e tal, eu explico isso, que a análise fundamentalista e a análise gráfica, elas se complementam, apesar da internet ter criado uma rixa entre analistas gráficos e fundamentalistas, né? Eu nunca vi isso. O mercado financeiro já existe há mais de um século e sempre foi feita análise gráfica junto com a análise fundamentalista. Aí chega a geração da internet e começa a criar treta entre analista gráfico e fundamentalista, como se uma fosse ruim e a outra fosse boa, e não uma precisasse da outra. Não, porque a análise fundamentalista complementa a análise gráfica e a análise gráfica complementa a análise fundamentalista. Você pega os melhores analistas fundamentalistas do mundo, tu vai ver, eles vão abrir o gráfico deles vai estar todo marcado. É verdade. Então não existe isso. Se você vai fazer um trade de curto prazo, você tem que fazer uma análise fundamentalista. Óbvio que você não vai fazer a mesma análise fundamentalista que você faz para analisar um ativo que nem gráfico tem porque não foi lançado ainda. Isso aí, você só tem a análise fundamentalista, então você tem que fazer uma análise muito mais minuciosa, né? Você tem que analisar a equipe, os desenvolvedores, coisa que quando você vai operar num ativo que já está listado na Binance, você meio que ignora essa informação, porque não tem tanta relevância assim, né? Então, a análise fundamentalista de quem vai operar no curto prazo, principalmente em corretora grande, ela é uma análise um pouco mais superficial. Você basicamente vai olhar supply, volume nas últimas 24 horas, últimas notícias, se tem desbloqueio, se não tem, né? Mas não deixa de ser análise fundamentalista, você precisa analisar tudo, né? Outra observação, Caio. A BSC Station, ela não está listada em grandes corretoras, vamos dizer assim. Ela está dentro ali, mais ou menos, da top 10, que ela está na Gate, mas acho que a Gate está no top 10 ou está mais acima, né? A Gate já perdeu a posição do top 10, né? Acho que, não sei, cara. Eu, particularmente, não faço ideia porque eu não suporto a Gate, cara. A Gate tem uma manipulação, tanto a Gate como a KuCoin. Elas têm uma manipulação ali na hora de você comprar. As 3, 4 primeiras posições ali são entre volumes pequenos de venda. Cara, aí trava, e é um problema, é cheia de coisinha. Eu particularmente, não sou muito fã da Gate, não. Aquilo dali é para arrastar taxa. A Gate, ela é meio que a várzea das criptomoedas, assim, das corretoras. Sabe aquele campeonato amador? Não que seja amadorismo, né, usar a Gate, mas ela seria, comparando assim, no campeonato brasileiro, ela seria, sei lá, o Ipatinga. A Garlan quer falar alguma coisa aí? Tá com a mãozinha acesa aí, garoto. Não, era sobre o RSI, as configurações, mas ele já falou, eu já coloquei aqui. Tranquilo. Já colocou? Deu certo aqui. Só não estou conseguindo colocar o volume, tá dando um erro aqui. Deu um erro aqui na hora de colocar aqui, apareceu um pontinho vermelho aqui e acabei não... O que, o volume? Volume. Então, mas você colocou esse aqui, ó, vol. É porque o volume, ele já vem no gráfico, ó. Você bota aqui vol, aí vai aparecer aqui a primeira opção, volume. Ele já vem no gráfico, normalmente. Já aparece em cima, mas eu clico aqui, agora apareceu. Agora, mas estava dando um pontinho vermelho lá em cima e não estava aparecendo, agora apareceu. Caio, outra coisa, outra observação com relação aos fundamentos da BSC Station. Porque, cara, foi um dos ativos que eu mais me aprofundei em pesquisar, depois que o Fabrício comentou sobre ele, porque a equipe da desenvolvedores da BSC Station, eles sempre tá visando o quê? A comunidade. Eu percebi isso. Sim. Eles bloquearam, o ano passado, eles bloquearam 100 milhões de tokens. E tá tendo desbloqueio
Na verdade, foi o ano passado. E aí teve um período que eles começaram a desbloquear. Não sei se foi por 6 meses que eles bloqueou, não lembro o tempo, o período. E aí vai começar a ter começou já a ter um desbloqueio de 2 milhões de tokens por mês. Ou seja, vai levar 50 meses para eles desbloquear os 100 milhões. E isso, querendo ou não, tira um pouco de lado o supply circulante que está, né? Eu acho que eles bloqueou do circulante que eles têm, né? E tira de lado um pouco do mercado, né? Porque aí vai desbloqueando, eles falaram que vão investir, vão pegar esses tokens que estão sendo desbloqueados para poder fazer a comunidade, o projeto crescer. São diversas parcerias que está acontecendo com a BSC Station. Não dá para a gente compartilhar tudo, porque às vezes quando você vai ver ali já tem muitas mensagens, né? Mas, cara, eu acredito que esse projeto tem muito a dar lá no seu... Como se diz? Quando o Bitcoin começar a bombar mesmo, as criptomoedas, todo mundo começar a avisar, os mercados começar a ter vários lançamentos legais, porque o mercado precisa de novos lançamentos, né? Sim. Diga aí, Garlan. Quando o Rafael terminar aí, tu dá uma analisada na MTL, cara. O que aconteceu com aquela moeda? MTL. Pode puxar aí, pode puxar. MTL. A MTL. Perdi uma grana nela, cara. Em futuros. Eu vi esse cara comentando sobre ela mesmo, lá no grupo do Fabrício. Lá. Você perdeu o quê? Shortando ela? Era, cara. Ela subia, eu pensei que ela ia cair, subia mais ainda, mano. Essa moedinha aí é do capeta, mano. Aqui nesse contexto aqui, quando foi que você abriu essa operação nela? Ontem. Ah, não abriria essa operação aqui nem a pau, cara. Olha só, vamos lá, vamos fazer uma análise rápida nela aqui, ó. Uns 4. Tendência de alta, né? Fez pivô de alta no gráfico semanal. E o que ela tava fazendo aqui no gráfico semanal? Ó. Padrão de Cunha. No gráfico semanal. Botar no gráfico diário, vamos ver. Ó, gráfico diário, mesma situação. Então, provavelmente se você entrou ontem nela em short? Foi. Tu entrou aqui? Deixa eu botar no 4 horas. Foi que horas mais ou menos isso? Cara, eu não lembro. Foi à noite. Que ela subia e caía, subia e caía. Cara, assim, sempre que você vê, ó, ela já tá subindo, ela fez pivô de alta, é o que eu falo, isso é regra básica, tá? Nunca, em hipótese alguma, a menos que seja uma meme coin, que já tá fadada a se ferrar, aí você vai utilizar de outras estratégias, mas nunca vá contra a tendência. Olha só, ela tá subindo que nem um trem desgovernado desde o dia 1º desse mês. Ela tá 6 dias subindo que nem um trem desgovernado. Então, se você for entrar nela, entre em long, não entre em short não, cara. Quando você vê isso aqui, é claro que ela já tá com RSI aqui desde o dia 3 em sobrevenda, mas aí o que você faz? Você passa para tempos gráficos menores, né? Aí quando você vê essas correções aqui, ó, no gráfico de 1 hora, o RSI voltou para dentro. Se você colocar no gráfico de 5 minutos, provavelmente a gente viu aqui, ó, uma sobrevendazinha nos 5 minutos. Ó, aqui, nesses momentos aqui, ó. Momentos onde 5 minutos entrou em sobrevenda, ó, aqui subiu, ó, sobrevenda nos 5 minutos. Você pega essa movimentação aqui. Aqui entrou de novo, ó, aqui entrou essa movimentação, aqui entrou de novo essa movimentação aqui. Aqui não chegou nem a entrar, chegou perto. Aqui agora entrou. Só que aqui a gente tem uma situaçãozinha. Ó, ela entrou. Não tem divergência não. Ela só fez uma alta um pouco menor. Ó, mas entrou em sobrevenda aqui no RSI nos 5 minutos.
ela já está subindo 1%. Então, sempre que você vê o ativo numa alta muito forte, não short ele, cara. Espera uma sobrevenda no RSI em tempos gráficos menores e entre em long. Entendeu? Coloca o stop abaixo do fundo anterior e vai na fé. E short jamais. Porque você vai falar, beleza, no diário está em sobrevenda em níveis extremos, mas está fazendo pivô de alta, está rompendo cunha, entendeu? Então aqui não teria nenhum contexto para você entrar em short nela. Aqui se deu mole mesmo, mano. O único contexto que você teria para entrar em short é o RSI em sobrecompra. Entendeu? O RSI em sobrecompra aqui é legal, mas, pô, uma outra coisa, uma outra dica, o Agarlan. Mesmo que o RSI esteja em sobrecompra, espera o volume cair. Isso aqui é um volume absurdo. Olha o quanto esse volume aqui é maior. Esse dia aqui que você entrou, você justamente entrou nela no dia que ela teve, aparentemente, um dos maiores volumes no último ano. Ó. O volume dela, ó, de abril de 2022 para cá, nenhum dia teve um volume tão alto como o dia de ontem. Pô, lá na Bybit ela tava em segundo, só tava perdendo pro Bitcoin em volume. Exatamente, só perdendo pro Bitcoin. Então, quando você vê um volume de negociação assim muito alto, a tendência é que ela continue a tendência. Entendeu? Então ela ainda não deu sinais aqui de que ela vai. Ó, agora o volume no dia de hoje começou a derreter, mas não dá nem para você considerar muito, porque o dia de ontem aparentemente foi um dia típico e ainda está um volume muito alto comparado aos dias anteriores. Então, esses ativos assim, você tem que colocar um stop curto, até porque você vê que é bem comum ela fazer altas muito cabulosas num dia e descer, fazer baixas muito cabulosas também. Ó, olha esse pavio, olha essa movimentação que ela fez aqui, ó. Olha o pavio que ela deixou, que bizarro. Ó, ela chegou a subir. Então, eu pensei que ela ia fazer essa mesma coisa aí, ó. Ela fez 40% e depois derreteu. Eu pensei que ela ia fazer isso. Mas a questão aqui, o que faltou você observar é que ela estava subindo com consistência durante vários dias. Ó. Quando for assim, você coloca no gráfico diário. Ela veio subindo com o volume subindo junto, ó. O volume dela está subindo gradativamente desde o dia 2. Ó. Dia 2 ela fez um volume baixo, no dia 3 fez um volume maior, no dia 4 fez um volume maior ainda, e ontem o volume teve pico de volume. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que sempre observar tempos gráficos maiores e usar como gatilho de entrada tempos gráficos menores. Entendeu? Esse ativo aqui, na dúvida, nunca entre contra a tendência, nunca entre apostando no topo. Tá? Um dos maiores erros que eu cometia quando estava começando no mercado era ficar tentando adivinhar topo. Né? Eu achava que ela ia bater em tal lugar, voltar. E ainda assim, se você for tentar chutar um topo, por exemplo, você vai colocar aqui no gráfico diário, o topo que eu chutaria seria esse pavio isolado dela aqui, essa máxima que ela fez aqui. Ela nem chegou próxima aqui ontem, tá vendo? Então ela tem essa possibilidade de amanhã ela entregar mais alto ainda, pelo menos até ela bater aqui. Só que com esse rompimento que ela fez aqui, eu não entro em short, né, num ativo desse nem a pau. Eu não entro. Entendeu? Então, se você for apostar numa operação aqui, sempre a favor da tendência. Entendeu? Porque aqui ela fez essa movimentação, mas se você observar, foi uma movimentação que ela veio foi uma movimentação muito mais gradativa, ó. Volume subindo, hoje o volume tá alto ainda, então aqui não é um ativo que tá legal para shortar ainda não, cara. Entendeu? Como é que você resolve shortar ela aqui? Você vai botar no gráfico de 4 horas, você vai esperar ela fazer um padrão de baixa. Um ombro, cabeça, ombro, um topo duplo, algo assim, com volume caindo, né? Aqui no 4 horas ela está começando a desenhar uma correção, por quê? Divergência no volume, olha, o preço está subindo e o volume está começando a querer cair. Mas
Quando vai cair? Onde vai cair? Não dá para saber. Por isso que eu não gosto de chutar topo, eu gosto de seguir tendência. Porque a tendência, às vezes, você fica um pouquinhozinho negativo numa correção, mas quando você pega a alta dela, né? Porque quando você vai seguindo tendência, você vai sempre colocando fundos anteriores, né? E você vai subindo o stop de acordo conforme ela vai subindo. Mas é sempre importante você fazer essa análise de tendência, entendeu? Porque aí você fica tentando adivinhar topo, você toma na cabeça. Pois é, por isso que precisa criar logo o curso, pô, pra gente aprender. Vai sair. Esse mais específico de trade, de mercados futuros, eu vou colocar lá na área de membros. O que vai sair essa semana, ele é um curso um pouco mais básico, tá? Ele é um curso de trade também, mas ele vai ser um pouco mais básico. Porque essa parte de futuros, ela demanda alguns pontos mais específicos, entendeu? Aí não dá para englobar tudo, mas dá para usar, tá? Isso aqui, por exemplo, de analisar volume, eu vou falar nesse que eu vou colocar no YouTube. Caio, Diga aí, Rafa. um ativo que sentiu pra caramba esse food aí da SEC foi a Confluxo, né? Nem vi. Cara, Mas só que ela não tá na lista, cara. não, ela não tá, mas sentiu por conta da queda do Bitcoin, né? Não, a Conflux se sentiu legal mesmo. 9%, Engraçado que ela tava fazendo cunha, né? De alta. Sim. Mas ela já vem caindo forte desde o dia 31, olha. Ela deu umas apresentações de queda. Só que aqui, ô Caio, eu tô no 4 horas, deixa eu colocar no diário aqui. Aqui no 31 foi onde ela começou a dar aquela deslizada. Só que essa formação que ela estava fazendo aqui, que a gente fez aquela análise na semana passada, ela chegou até romper, pode ver na vela aqui de 23. Porque a gente viu o padrão de xícara, né? Que ela tinha feito, foi aqui mais ou menos. Ela chegou a fazer o rompimento dessa vela aqui do dia 28 de abril, né? Ela tinha feito padrão de xícara. Só que aí, qual é a observação aqui? Sempre que você vê esses padrões, é importante que o preço ele dê continuidade no padrão. Se você viu um padrão de xícara sendo rompido igual ele rompeu aqui no dia 22, foi o que? Semana passada, é isso? Deixa eu ver aqui. Semana passada, não, na outra semana, né? Foi na outra semana, 2 semanas atrás. Você vê, isso aqui no gráfico de 4 horas, ó, vamos ver no gráfico diário aqui. Na real que no gráfico diário ela não chegou a romper esse padrão não, ó, ela retraiu. Isso, na verdade ela subiu e retraiu no dia 23, né? Ela não chegou a romper a xícara, ela ameaçou. O que ela estava fazendo aqui era um ombro, cabeça, ombro invertido, que também ela não conseguiu romper essa resistência aqui na casa dos 33 centavos. Só que aonde eu sairia dela aqui? Gráfico de 4 horas. Ó, gráfico de 4 horas. Ela fez essa... Ela estava fazendo essa alta aqui, ó. Puxar daqui assim, mais ou menos. Ó, aqui assim. Nesse rompimento aqui, dessa linha de tendência de alta, nessa vela aqui, eu já teria saído dela ou teria shortado, dependendo da situação. Ó, ela tentou uma vez, não conseguiu, tentou outra, não conseguiu. Essa resistência aqui na casa dos 33 centavos é uma resistência forte, entendeu? Quando ela perdeu essa linha de tendência de alta aqui, aí ela despencou. Mas ela começou a despencar até antes do negócio da Binance. Foi bem antes. Inclusive, ela perdeu o padrão de cunha descendente que ela estava fazendo. Esse food só foi para derrubar mais ainda. Agora, uma que está respeitando legal a análise é a INJ. Ó. INJ tá hoje... Ela fez... Ó, ela fez o pullbackzinho aqui, só que a INJ ela tá com risco de fazer ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Gráfico diário. E ela tá com risco de fazer um ombro, cabeça, ombro maior ainda. Ela pode fazer esse ombro, cabeça, ombro aqui, menor, e cair
Na projeção desse ombro, cabeça, ombro aqui, levaria o preço dela para cá, ó. Para casa dos 6 e 10. Aí ela faria um ombro, cabeça, ombro maior ainda. Que poderia levar ela para retestar esse fundo que ela fez aqui, ó. Na casa dos 5,55. Mas assim, ela ainda tá forte, né? Só que o ideal seria ela romper a casa dos 8,20 aqui. Enquanto ela não fizer esse rompimento aqui, ela corre o risco de bater aqui em 7,80, fazer ombro, cabeça, ombro e derreter. Apesar de no gráfico semanal ela tá saudável. Ó, gráfico semanal, ela fez um rompimento de uma bandeira de alta, ó, bandeira de alta rompida. E nessa semana ela tá deixando aqui um que a gente chama de homem enforcado, né? Então, o ideal seria ela subir e superar a semana anterior. Se ela deixar esse padrão aqui, pode ser que ela caia na semana que vem. Mas tá saudável ainda, até porque para ela entrar em tendência de baixa, ela teria que perder essa região aqui dos 5,60, que é o último fundo dela no semanal, né? As outras semanas foram todas semanas fazendo... Na verdade, ela perdeu essa semana, mas não dá para considerar muito, porque foi por conta da questão da Binance, o fundo da semana anterior, mas ela já está, desde o dia 8 de maio, há 5 semanas fazendo fundos ascendentes, então tendência de alta. Não vou considerar que ela perdeu a tendência de alta perdendo o fundo da semana passada por conta dessa questão da Binance, principalmente se ela continuar subindo, descaracterizar aquele ombro, cabeça, ombro no gráfico diário que ela está querendo formar, superando aqui a casa dos 8,25, provavelmente a gente vai ver uma vela forte de compra. Então, assim, na INJ, nesse exato momento, eu não faria nada. Entendeu? Quando ela fez esse rompimento aqui, quem pegou nesse topo aqui, deu para fazer, vamos ver, o lucro. Ó, aqui assim, mais ou menos, chegou a fazer uns 15%, mais ou menos, até aqui. Claro que provavelmente ninguém vendeu no topo, porque ninguém adivinha topo, mas ainda dá, por exemplo, aqui quem pegou aqui ainda está no lucro, mas assim, eu sairia aqui, ó, na casa de 7,77, eu sairia com um lucro de uns 10% se eu tivesse pego essa operação aqui, sairia sem apostar que ela vá descaracterizar o ombro, cabeça, ombro, que o mais provável é que ela faça esse ombro, cabeça, ombro, aí ela pode fazer um ombro, cabeça, ombro maior ainda e entregar mais baixo ainda. Fala aí, Agarlan. Ô, Caio, dá uma analisada para mim, por favor, na Tomo. Eu entrei no short nela hoje à tarde. Tá o 0-0 nela. Quer dizer, agora eu tô ganhando $2. Então, a Toma é a mesma situação, cara. Olha o gráfico diário dela. Olha como ela tá numa alta fortíssima no gráfico diário. Então, assim, perigoso de entrar em short em ativos assim. Eu prefiro shortar a sobrevenda, ó, 4 horas. Aqui seria lindo, ó. Nossa senhora. Aqui eu entraria muito em long. Shortar não, eu entraria em long, ó. Aqui é porque eu não vi. Hoje eu não operei, hoje eu passei o dia inteiro na rua. Mas aqui, ó, ontem no caso, né, que ela foi. Ó, se bem que ontem eu não entraria por conta da questão da Binance, né, também. Mas aqui, olha que coisa linda ontem que aconteceu aqui. Média de 200 períodos. Olha de quando a média de 200 períodos está segurando o preço dela. Ó, média de 200 períodos, todas as médias, na verdade, ó, 20 períodos, 8 períodos, 200 períodos, fortemente apontado para cima, isso indica tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Só que aqui ela deu uma excelente oportunidade, porque ela entrou no 4 horas em sobrevenda, provavelmente entrou no 1 hora em sobrevenda, ó. Ficou bem extremo, inclusive. Pegou a média de 200 períodos no 4 horas. Quem entrou aqui se deu bem. Agora, em short, eu não sei se eu entraria nela não, cara. Por conta dessa tendência dela bizarra de alta. Eu prefiro operar sempre a favor da tendência. Porque aí entra na questão que a gente estava falando, que aí é tentar adivinhar topo. Entendeu? Então, sem contar que aqui, ó, olha só essa vela aqui que ela fez. Às vezes ela faz as movimentações assim só para pegar stop e liquidar todo mundo. É bem comum ela fazer, inclusive, essas velas mais altas, ó. Provavelmente ela deve ter uma capitalização mais baixa. Para fazer essas velas assim, ó. Normalmente são ativos que têm capitalização mais baixa.
Mas enfim, eu procuraria operações em long nela, não shortaria não. Pegaria, sei lá, uma hora em sobrevenda, em 15 minutos, de repente. Então, uma sobrevendazinha em 15 minutos. Diga aí, Rafa. O Caio, olha só a Poca Bridge aí, Pouca Bridge, qual é a sigla dessa? PBR. PB. Pega o gráfico da KuCoin. Está no diário? Clara tendência de alta. O único não, aqui tá no gráfico de 15 minutos. Eu pego o diário. Diário. Tá. Diário tá boa pra shortar, ó. Rompimento de bandeira de baixa, ó. Aqui. Fazendo pullbackzinho. Diário tá boa pra short. Apesar dela ter feito aqui, ó, esse fundo dela aqui. Ela bateu no Mas ela bateu naquela linha anterior, do fundo anterior lá. Que chegou ali no... Ela bateu na mesma linha e voltou. E voltou, né? Então, aqui, sabe um short bom nela? Que é um short arriscado também, porque você tem que deixar um stop muito longo. Teria que deixar o stop, ó. Se tu entra nesse rompimento aqui, foi o rompimento com volume que teve, tu teria que deixar o stop dentro da bandeira, ó. Quase 12%. Mas, é porque qualquer coisa antes poderia ser pullback para continuar caindo. Agora, por exemplo, ela pode estar fazendo um pullback para continuar caindo, ó. Mas o que dá para fazer nela é o seguinte: você pega aqui a próxima região de resistência dela, ó. Tá numa hora aqui. Ou aguarda uma sobrecompra numa hora, ó, que ela não pegou ainda. Vamos ver onde estaria essa sobrecompra. Ó, aqui, ó. Se ela vier nessa média de 200 períodos aqui, ó, ela entra em sobrecompra numa hora. Pode ser que ela faça um topo no gráfico diário e aqui já fica legal para shortar ela. Porque pelo menos você tem um parâmetro para entrar. Você pode deixar o stop quase de volta aqui dentro da cunha e acima da média de 200 períodos numa hora. Mas essa aqui tá boazinha para enfiar um short nela. Mesmo tendo um fundo próximo, mas aí shortaria até o fundo, entendeu? O alvo seria esse fundo aqui. Deixa eu tirar o RSI Levels. Nossa, é uma ferramenta muito boa a RSI Levels, mas polui o gráfico de uma forma, né? Tu não consegue ver nada. Ó, ela entrando aqui, você conseguiria pegar quase 20%. Dependendo da alavancagem, você faz um lucrinho bom. Ó. Tá vendo que ela bateu aqui, subiu, depois caiu, subiu de novo, depois caiu. Então aqui, ó, nesse rompimento, daria para entrar mais ou menos aqui. Onde está aquela média de 200 períodos, que aí você conseguiria colocar ela... Ó, vamos ver onde está aquela média de 200 períodos? Ela está na casa dos 0,4818. No gráfico diário, 0,4818 é justamente a média de 8 períodos. Então a gente tem uma média em tempo gráfico menor de 1 hora, uma no gráfico diário de 8 períodos. Então provavelmente aqui vai ser uma zona... Se ela até chegou próxima, ó, na verdade ela resistiu, foi aqui, ó. No fundo anterior. Bateu no fundo anterior, quem pegou esse pullbackzinho aqui se deu bem, ó. Deu 5%, tá 5%. Fundo. 2. Ó, lembra, zona de suporte, ó. Suporte. Todo suporte rompido vira resistência. Bateu, tocou lá. Quem shortou aqui já tá se dando bem. Tá fazendo qualquer 3,5%. Isso aí alavancado 10x já estaria fazendo uns 30 nessa brincadeira. Né? Aí... Bruno, mas assim... né? Mas ela tá boa pra shortar. Não tá boa pra entrar em long, não. O padrão dela é de baixa. Ó. Gráfico semanal. Botaria um alvo aqui mais ou menos em 0,3. Ó, ela tá em clara tendência de baixa em quase todos os tempos gráficos. Ó. Semanal, diário tá em tendência de baixa. Entendeu? Aqui já é um ativo legal para você operar shortado. Ela é uma das que eu tô
que eu tô acumulando um pouco, sabe? Então, aqui, ó, a zona de acumulação dela é aqui. 0,3, 0,38 centavos, 37 e pouquinho, ó. Isso. Mais ou menos essa zona aí. Daí para baixo eu tô comprando o que der. Então. Até porque ali é o ATL dela, é isso mesmo? Ó, ATL dela. A TL 38, né? Mas para trade curto, ela tem que ser short. Dá para entrar em long em trade curto nela, não. Para acumular para médio prazo, longo prazo, beleza. Aqui tá em zona de acumulação. Ó. A gente sempre pega por faixa. Ó. Toda essa faixa aqui é faixa de acumulação. Onde você vê o preço entrar e subir, faixa de acumulação. Mais alguma aí? Alguém para sugerir mais alguma moedinha aí pra gente dar uma analisada? O Bruno quer falar alguma coisa aí? Fala aí, Brunão. Ô, Caio, veja a Swip aí pra nós. Swip. Eu vendi as minhas. Já fiz um lucrinho nela. Eu comprei ela 16 e 0,16 e alguma coisa, não lembro. Fazer um preço médio. É porque ativo recém-lançado é difícil de você Não tem gráfico. fazer análise gráfica, né? Aí a gente usa tempos gráficos menores, ó, como 4 horas. Aí, tipo, só que aí você fala de trade curto, ó, 4 horas. Quem pegou essa sobrevenda aqui fez um lucrinho, ó. Fez sobrevenda ali no 4 horas. Deu pra fazer 20% nela, aproximadamente. E aqui nela é uma zona é uma zona de suporte. O problema é se ela perder essa zona aqui. Aí ferrou. Aí vai ficar sem fundo. Ó, perder essa zona aqui de 16 e pouquinho, aí só Deus sabe onde ela vai parar. Porque essa zona dela aqui é a mínima dela que ela fez um dia após o lançamento. Ó. Ela lançou, eu lembro que eu peguei essa moedinha no lançamento, fez essa mínima aqui, agora ela tá fazendo fundo na mínima dessa aqui. Se ela perder essa mínima aqui, não tem fundo mais. Entendeu? Aí você pode fazer projeções de alvos com Fibonacci. Projeção de Fibonacci, assim, ó. Pega o topo, liga no fundo, aí você consegue saber mais ou menos os alvos, ó. Por aqui 618. Essas zonas aqui de Fibonacci são zonas onde ela pode ter resistência, mas é difícil você entrar num ativo assim recém-lançado por conta disso. Agora, entrada legal é ele rompendo padrões, entendeu? Tipo, rompeu, fez pivô de alta, rompeu essa resistência aqui, ó. Essa resistência aqui na casa dos 20 centavos, mais ou menos. Ó, rompeu isso daqui, fez pivôzinho de alta, aí tá lindo para entrar aqui de novo, porque aí ela vai entrar em tendência de alta. Mas por enquanto não tá tão interessante assim não. Tá no risco. Aqui onde você comprou no lugar ideal. Aqui é 16 e pouco. Mas se ela perder essa região aqui, não dá para saber para onde ela vai não. Na verdade, eu só comprei que eu observei que ela faz essa movimentação, né? Ela sempre sobe para 0,1. Eu comprei. Mas, aqui você ainda consegue fazer. Aqui você sairia dela aqui, ó. Uns 22% de lucro, mais ou menos. Aqui, mais ou menos, em 20%. Casa de 20 centavos. Eu acho que eu cheguei a comprar ela a 16 e vender a 20. Foi quando? Acho que foi aqui, ó. Foi mês passado, dia 23. Eu cheguei a comprar ela aqui e vendi a 20 centavos. Ela chegou a bater 22. Mas ela, assim, é o que eu falei. Ela tá em tendência de baixa, né? Pelo menos no gráfico diário. Tem que tomar cuidado. E principalmente por ela ser da rede da Sui. Olha que a Sui não se recuperou, não. A Sui tava fazendo um padrão de alta e não segurou a bomba, não, ó. Ela rompeu com tudo. Foi depois do desbloqueio lá. Ah, teve desbloqueio, né? Tá explicado. Por isso que eu falo, hein? Análise fundamentalista é complemento de regra em análise gráfica. Porque aí o cara olha isso daqui, ó, fala assim, cunha descendente vai romper para cima. Quem shortou? Vai romper para cima. Aí o cara faz uma compra aqui, ó,
na base, fala assim, pô, tá batendo aqui na base da cunha, olha que coisa linda, quantas vezes ela bateu nessa base aqui. Aí o cara compra nessa base aqui e toma ele fuma, ó. Achando que vai voltar, né? É, porque tecnicamente aqui seria um bom ponto de compra. Graficamente falando, ó, fazendo cunha descendente, padrão de alta. Tocou aqui na base da cunha, é um ponto de compra. Se você deixar um stop bem curtinho aqui abaixo, beleza, mas tu deixou rolar, filho, tomou no coco. Por isso que eu digo, a análise fundamentalista tem que ser feita antes de você abrir o gráfico. Senão você se empolga com o padrão que faz, né? Eu caía muito nisso. Eu olhava assim, eu olhava a oportunidade, principalmente operando futuros, eu falava assim, caraca lá, tá rompendo. Eu olhava assim, ó, putz, tá rompendo a cunha. Aí botava no diário, ó, nossa, tá rompendo a cunha no diário. Tá fazendo pivô de alta no diário. Aí eu olhava isso e falava assim, nossa, que coisa linda. Aí não olhava notícia, não olhava, não sabia se tinha desbloqueio, aí ia no dia seguinte, tomava. E ela não fez nem falso rompimento hoje. Ó. Se ela tivesse voltado nessa vela de hoje. Nossa, ela teve desbloqueio justamente no dia do negócio da Binance? Foi ontem? Não, ela teve desbloqueio no dia 30, ou foi dia 1º. Dia 1º. É, teve. É porque ela antecipou, tá vendo? Ela antecipou o desbloqueio desde o dia. Desde o dia 29, ela tá em queda. O negócio da Binance só terminou de arregaçar ela, né? Mas assim. A Sui é um projeto bom, né? A Sui, quanto mais baixo você pegar ela, melhor. É um projeto que tem potencial, porque a Sui ela é meio que a concorrente da Aptos, né? O único problema dela, que até novembro vão ser liberados 200 bilhões de tokens, né? Então, depois de novembro vai estar boa para entrar. Então. Aí, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. LQTY também tá sem fundo, ó. Tá esquisita também. Nossa, a Gix, eu queria ver tanto a Gix romper essa resistência aqui na casa dos 33 centavos, cara, que ela com certeza ia voltar para a máxima histórica dela. Quando ela fez esse padrão de xícara aqui, eu falei, vai romper, coisa linda. E como eu tenho uma posição considerável de Agix, aí, pô, aí ela caiu de novo. Mas essa média de 200 períodos aqui tá segurando ela legal. Fala aí, Brunão. Bruno? Não, não é eu não, acho que é o Garlan aqui. Ah, é porque tu tava também com a mão levantada aqui. Fala aí, Garlan. Eu tô começando a acumular S-DAO. Dá uma analisada para mim, por Cara, favor. S-DAO é muito curioso, porque eu acho que em fevereiro eu botei uma ordem de compra nela, e eu acho que ela não pegou até hoje. Deixa eu ver aqui. Eu quero acumular, eu quero ter 10 mil no mínimo, cara, até o próximo ano. S-DAO, cara, S-DAO e a Gix são ativos que... A S-DAO, quando ela fez essa alta, deixa eu lembrar onde eu tinha colocado a ordem de compra nela. Se der mole, eu tô fazendo lucro nela, que eu coloquei na Maxi, se eu não me engano. Maxi, não lembro qual foi a corretora. Ela chegou a bater 30 centavos. Não, pegou sim. Deve ter pego, deve estar no prejuízo ainda. Mas ela tá subindo bem, ó. Ela tá performando melhor que a Gix. Só que ela tem essa média de 200 períodos aqui segurando ela. Se ela romper isso daqui, também vai embora. 47 centavos. Porém, só que a S-DAO, ela tá fazendo topos e fundos ascendentes no diário. E o diário, você considera a bandeira de baixa. Você puxa aqui, ó. Bandeira de baixa. Pro semanal. Vamos ver. Ainda dá. Ainda dá para ela fazer bandeira de baixa. Que até 0,38, se ela passar aqui a 0,38.2, já dá para dar uma descaracterizada. Aqui ainda dá para você considerar que ela pode estar fazendo um topo ascendente contra o topo anterior, mas ela tá bem forte. Tá melhor que a Gix.
Ó, a máxima histórica dela é em 5,85. Tá em 47. Ela segurou esse topo aqui. Esse Dow tá interessante também. Tá mais interessante até que a Gix. Ó. Foi na Maxi mesmo, ela tem na Maxi. Eu tenho uns ativos aleatórios na Maxi que eu nem lembro. Eu tenho uma planilha também. As minhas BSC Station eu compro quase tudo por lá e mando pra... Mas essa Dow tá legal, ó, Garlan. Eu queria que ela caísse mais ainda, cara. Assim, vamos lá. Voltar nesse Dow. Pelo que eu vi aqui, a gente entrar nesse ciclo de alta que a gente tá ameaçando entrar, não sei se ela volta a cair não, cara. Sendo muito sincero com você. Ela ainda pode estar fazendo uma bandeira de baixa no gráfico semanal, tá? Ainda não foi descartada essa bandeira de baixa, não. Mas, ó, ela tá forte no gráfico diário. Entendeu? Tá arriscado ela ligar o motorzinho do foguete lá da Singularity, né? Que é da NASA. E ir embora. Fala aí, Rafa. Quem de vocês aí tá acumulando a Conflux? Conflux? Não tô acumulando Conflux, não. Não tá acumulando Conflux, não, né? Eu até cheguei a fazer uma análise dela esses dias. Dá uma olhadinha na CFX. Mas é bom dar uma acompanhada, é bom ficar de olho. Viu? Não, porque é um projeto e tanto, né? O mercado de Hong Kong vai estourar ela, cara. O negócio ali vai esquentar, cara. Muitos analistas estão indicando que vai ser através do mercado de Hong Kong que o próximo bull market vai acontecer. Por conta dessa perseguição que os Estados Unidos estão tendo e a China está regulamentando as criptomoedas. A blockchain hoje da Conflux é a primeira blockchain regulamentada na China com parceria com uma empresa, na verdade, do governo, né? Quem quiser acumular, pode acumular. Isso aqui é até interessante, tá, Rafa, que você falou, porque olha o gráfico semanal dela. Clara tendência de alta. Fazendo bandeira de alta para romper, então ela tá bem sim para comprar. Apesar de estar entre aspas, em tendência de baixa no semanal, por ter começado a fazer topos e fundos descendentes, mas pode ser só uma correção no gráfico mensal. Ó. Se a gente colocar no gráfico de um mês dela, ó, gráfico mensal, ela tá fazendo uma correção para fazer um fundo e subir demais ainda. Provavelmente a melhor zona de compra dela aqui, ó, nesse topo dela aqui, ó. Onde ela já chegou a bater em 20 centavos, mais ou menos. Ela é uma blockchain que está tendo muita parceria com ela lá na China. E teve outras empresas que já fechou parceria com ela para novos desenvolvimentos. Se eu não estiver enganado, ouvi uma notícia que ela vai lançar uma segunda camada. Vai lançar uma segunda camada na blockchain dela. Interessante. Vai ser lançado. Não, a Conflux é um... Então, tá interessante, sim. Até no gráfico ela tá interessante. Se confirmar... Nossa, ontem ela bateu... Aqui, no gráfico diário, ela bateu sobrevenda. Olha que coisa linda. Quem pegou ela aqui, ó... centavos, né? Pô, na média de... Nossa senhora! Pegar uma sobrevenda no gráfico diário, batendo a média de 200 períodos, é uma coisa sensacional, cara. Vamos ver quem pegou essa média de 200 aqui. Tá fazendo 10% hoje. Aqui... Ó, última vez que ela pegou sobrevenda no gráfico diário, ela entregou, ó, aqui mais ou menos. Caraca, ela entregou 60% de alta. A chance dela vir retestar aqui, ó, essa zona de... Eu acho até que eu vou comprar um pouquinho dela, cara. Porque a chance dela vir aqui em 33 centavos de novo é gigantesca. Apesar disso aqui ser uma zona de resistência, esse fundo aqui, ó, que ela rompeu. Ó, esse fundo aqui é uma zona de resistência. Mas se ela voltar e romper esse fundo aqui de volta, a chance dela fazer
uns 40% de alta aí nos próximos dias é gigantesco. Diga aí, Rafa. Eu acho que eu deixei a mãozinha. Deixa. A Garlan levantou aí também? Isso, é um ativo para a gente observar, sabe? Observar. Não, e ela tá legal, cara. Aqui, eu não entraria exatamente aqui, porque, porra, ela tá justamente numa resistência, cara. Era um suporte antigo que foi rompido ontem. Aqui nessa média de 200 períodos com RSI em sobrevenda, seria a entrada perfeita nela. Eu tô acumulando um pouco dela para frente. Vai ser no longo Então, para acumulação, ela tá numa zona boa. Eu tô falando mais para trade de curto prazo mesmo. Eu estou fazendo a acumulação, né, na Conflux por conta dessa força que o governo chinês está colocando em cima dessa blockchain. Uhum. E depois do lançamento, a gente viu que ela teve quando eles lançaram o BeSim, a gente viu que ela teve uma alta boa, né? Aí, por conta daquela resistência que ela teve ali, deu essa queda. Esse FUD também proporcionou uma queda muito maior, que foi 19% num dia só. Uhum. Acredito que a longo prazo essa moeda vai dar uma bombada muito grande aí, cara. É bom a gente ficar acompanhando, acumulando aos poucos, né? Se cair o preço, compra, e isso vai resultar muito bem lá na frente, porque, cara, a China, quando os caras vier fazer toda a regulamentação, colocar uma empresa, uma startup e fechar parceria com a empresa do governo, aí o negócio não é para brincadeira, não. É bom a gente ficar bem ligado. Sim. É isso. Galera, eu vou encerrar hoje aqui, porque hoje foi muita correria, cara. Eu tô com uma fome absurda. Cara, quando eu cheguei, eu tava ouvindo vocês aqui, eu tava jantando. Eu tava numa correria braba aqui, gente. Cheguei. O dia inteiro na rua. Cheguei também, nem jantei. Mas, hoje foi show, hein? Hoje a gente Já não vim tava direto. botando muita fé, não, mas hoje a gente bateu o recorde aqui. Acho que tem 8 pessoas, né? 7. Ô, louco? Ó, que tem o Lucas aí. Tem uma galera que não fala nada, né? Lucas aí, Cristiano. Pode abrir o microfone aí se quiserem pra falar, rapaziada. O Ellison já não fala mesmo. Mas é isso aí. Ultimamente Diga aí, tá tudo bem. Ellison. Como é que coloca essa média de 200 no coisa aqui? Cara, então, você pode colocar ela normalmente aqui pelos indicadores, mas aí ela vai ocupar um indicador inteiro seu. Se você quiser colocar uma de 200, uma de 20 e uma de 8 igual eu coloco, usa esse script aqui que eu uso, ó, que eu criei ele. Eles são 3 médias móveis usando um indicador só. Eu vou colocar lá no grupo de novo o link dele. Ó. Rapaz, vocês falando de correria aí, eu tô assistindo a live aqui e lavando prato ainda, hein? Por isso tá paradinho aqui o microfone. Tá certo, tá certo. Eu já adiantei a lavagem da louça aqui agora. Fazer uma Logo moralzinha. depois do almoço, que eu falei, cara, se eu deixar pra de noite eu vou estar cansado, essa louça vai ficar aí até amanhã. Aí já terminou o almoço, eu vou colocar aqui no grupo esse link aqui, ó. Aí, o Wellington, é só você vir aqui, onde tá vendo esse botão aqui, remover os indicadores? É porque já tá adicionado nos meus favoritos. Para você, vai aparecer assim, adicionar aos indicadores favoritos. Aí você clica nesse botão azul, ela vai aparecer aqui, ó, favoritos. Aí vai aparecer assim, comboemas, igual eu coloquei. Aí você clica nele, aí ele vai aparecer sem nada. Aí aqui em cima, ó, ele vai estar escrito aqui comboemas. Aí você clica nessa engrenagemzinha e aí você habilita aqui as 3 emas, ó. Tem a EMA 1, EMA 2 e EMA 3. Aí eu boto... Ela já vem de padrão, né? Porque eu que configurei esse indicador. Ela vem 8, 20 e 200 períodos, mas você pode trocar esses valores aqui. Aí você vai ter 3 médias móveis no gráfico ocupando só um indicador do TradingView. Para quem usa o TradingView gratuito, que é o meu caso, ela ajuda bastante. Deixa eu colocar aqui no grupo logo o link. Ups. Pera aí. Pronto, coloquei o link aí. Quem quiser, é só clicar nesse link e adicionar os favoritos, tá? Que aí ela já aparece aí. Vocês vão conseguir ter 3 médias móveis ocupando um único indicador. Fechou?
Valeu, obrigadão, cara. Rapaziada, obrigado Valeu. mais uma vez, tá? Aí, galera nova, Cristiano aí que tá chegando aí pela primeira vez com a gente. Esse é o meu grande amigo Cristiano, tá fazendo parte. É teu camarada? Então show. Seja bem-vindo aí, Cristiano. Ô, maravilha, chefe. Tem muito a aprender com vocês aí, hein? Todos nós, todos nós. Aí uma vezinha por semana a gente tá aqui reunido. A gente sempre grava essa calzinha para quando às vezes um não pode assistir, tem um compromisso, a gente coloca lá no YouTube. Aí quando não puder, não tem problema, a gente vai estar lá. O legal de participar é que é esse bate-papo aqui, né? Então, às vezes você tem a gente analisa junto aqui, mas é isso. Lucas também aí, obrigado aí por ter participado. Brunão, que tá sempre com a gente, a Garlan. Opa! Valeu, obrigado você. Fechou, rapaziada? Valeu, cara. Noite a todos. Tamo junto aí, boa noite pra geral. Falou. Com Deus.